Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Sou a professora Maristela Marchante, de Língua Portuguesa, do 9º ano. Vamos ver o que vamos estudar? A nossa aula é a aula de número 96. Título: Sinta-se simples ou composto. Objeto de conhecimento: sintaxe, período simples e composto. Vamos para a nossa aula? Os textos escritos em prosa se organizam em frases, períodos e parágrafos. Então, aí nós encontramos frase nominal, frase verbal, período simples, período composto. E dentro do período composto, nós encontramos oração coordenada e oração subordinada. Vamos entender a sintaxe dos períodos. O período pode ser caracterizado pela presença de uma ou mais orações. Por isso, pode ser simples ou composto. Período simples apresenta apenas uma oração, a qual é chamada de oração absoluta. Vamos ver exemplo? Temos aí os exemplos. Já acordamos. Temos aí uma oração simples. Hoje está tão quente. Uma informação apenas, um período simples. Recebemos flores. As folhas foram levadas pelo vento. Observe, eu tenho uma informação, porém eu tenho dois verbos, que se chama locução verbal. Dois verbos que vão trazer apenas uma informação. Vamos ver agora o período composto. O período composto apresenta duas ou mais orações. Exemplo, vamos ver os exemplos. Conversamos quando eu voltar. Então, você percebe que são duas informações, duas orações. É sua obrigação explicar o que aconteceu. Percebem? Eu tenho duas informações, por isso que o período é composto. Outro exemplo: descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Olha aí quantas informações. Descansou, passeou, fez o que mais quis nas férias. Quantas informações, não é? Num mesmo período, que é chamado período composto. O número de orações depende do número de verbos ou informações presentes num enunciado. Nós já estudamos o período simples, na qual nós encontramos apenas uma oração, oração absoluta, apenas uma informação. Embora eu possa encontrar dois verbos ou mais, que são as locuções verbais. Eu tenho dois ou mais verbos para trazer apenas uma informação. Estudamos também o período composto, que é o período no qual eu vou ter mais de uma informação, duas informações, três informações. Vamos ver um pouco mais sobre esse período composto. A classificação do período composto. Conforme a sua formação, o período composto é classificado em período composto por coordenação ou período composto por subordinação. O período composto por coordenação contém orações independentes entre si, ou seja, cada uma delas tem sentido completo. Elas só vão se unir para trazer um novo sentido. Orações coordenadas. As orações coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas, respectivamente, conforme são utilizadas ou não as conjunções. As orações coordenadas assindéticas são aquelas que são ligadas apenas por vírgula. E as orações coordenadas sindéticas são aquelas que serão ligadas umas às outras através de conjunções. Temos exemplo: ora fala, ora não fala. Oração coordenada sindética, marcada pelo uso da conjunção ora, ora.
As aulas começaram, os deveres começaram e a preguiça deu lugar à determinação. Temos aqui 3 orações ligadas de formas diferentes. Observem. Orações coordenadas assindéticas. As aulas começaram, os deveres começaram. Oração coordenada sindética e a preguiça deu lugar à determinação. Percebem? A primeira foi ligada à segunda através de uma vírgula. Então, ela é assindética. Da segunda para a terceira foi ligada com a conjunção e. Ela é sindética. Vamos ver mais alguns exemplos de período composto por coordenação. Temos as orações coordenadas sindéticas e elas podem ser aditivas, quando as orações expressam soma. Por exemplo, gosta de praia, mas também gosta de campo. Pode ser adversativa, quando as orações expressam adversidade. Exemplo, gostava do curso, contudo, não havia vaga na sua cidade. Elas podem ser alternativas, quando as orações expressam alternativa ou alternância. Exemplo, ora gosta de vestidos, ora gosta de sapato. Ela pode ser conclusiva também, quando as orações expressam conclusão. Exemplo, são adolescentes, logo irão namorar. E temos as explicativas, quando as orações expressam explicação. Exemplo, fizemos o trabalho hoje porque tivemos tempo. Vamos ver então o período composto por subordinação. Orações subordinadas. As orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais, conforme a sua função. O período composto por subordinação contém orações que se relacionam entre si. Exemplos, olha aí. Espero terminar os enfeites até que os convidados comecem a chegar. Você percebe que existe uma relação de dependência entre elas, né? Outro exemplo. Fiz a receita mesmo sem saber quais ingredientes levava. Há 3 tipos de orações subordinadas. Vamos ver quais são? As substantivas. Quando as orações têm função de substantivo. Exemplo, espero que vocês consigam. As adjetivas. Quando as orações têm função de adjetivo. Exemplo, os concorrentes que dormem mais têm um desempenho melhor. E as adverbiais, quando as orações têm função de advérbio. Exemplo, à medida que crescem, aumentam as preocupações. Quando há presença de orações coordenadas e subordinadas no mesmo período, dizemos que o período é misto. Por isso, circule os verbos, analise um por um, cada complemento desse verbo formando cada uma das orações, ok? Assim finalizamos nosso contraturno digital sobre período simples e período composto. Vamos agora para o nosso aplicando? A nossa questão é da FUVEST, da Universidade de São Paulo. Observe, no período, era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante dobrando afinados. A segunda oração é, letra A, frase nominal. Letra B, período simples. Letra C, período composto por coordenação. Ou, letra D, período composto por subordinação. Nós estudamos tudo isso na aula, né? Então, analise aí. Vamos ver? Temos aí, então, a resposta. Período composto por subordinação. Vamos ver por quê? No nosso gabarito. Comentado. Vamos ver aí o comentário. A segunda oração é:
que se percebia o sino de uma freguesia distante. Ela é subordinada, adverbial, consecutiva. Ela estabelece uma relação aí de circunstância, de consequência em relação à primeira oração, porque indica uma consequência, ou seja, a consequência da serenidade da tarde era perceber um sino distante. Vamos para nossas considerações finais. Nessa aula, nós estudamos sobre morfossintaxe. É o estudo da função das palavras dentro das orações. Estudamos sobre frase verbal, como o próprio nome diz, tem verbo, frase verbal. E nós vimos período simples e período composto. No período simples, nós estudamos que onde há um verbo, há uma oração. Onde há um verbo, há uma informação. O período simples traz apenas uma informação, porém eu posso encontrar mais de um verbo. Um verbo simples, uma informação. Uma locução verbal, eu tenho também uma informação, mas uma locução verbal, eu tenho 2 ou 3 verbos passando apenas uma informação. E continua sendo período simples. No período composto, nós estudamos coordenação e subordinação. No período composto por coordenação, nós estudamos as orações coordenadas assindéticas. São aquelas que são ligadas apenas por vírgula. Separadamente, elas têm sentido completo, mas ao juntar-se a outras através da vírgula, ela vai trazer um novo sentido, ampliar o sentido delas. Também, dentro do período composto por coordenação, temos a oração coordenada sindética. São as orações que separadamente têm sentido, mas junta-se a outras através de uma conjunção ou uma locução conjuntiva, que vai ampliar o sentido dela, ok? Estudamos no período composto as orações subordinadas, que são aquele período em que uma oração depende da outra, que sozinha não tem sentido completo. As orações subordinadas, elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais, certo? Nós estudamos também sobre frase nominal. Frase nominal, como o nome diz, só tem nome, não tem verbo. Então, eu posso encontrar informação completa, mas não tem verbo. Por exemplo, que dia lindo, silêncio. Você tem a informação completa, houve a comunicação, porém, não há verbo na frase nominal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Siga-nos, @Contraturno Digital. Tchau, pessoal, até a próxima!